Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal. Aqui nesse espaço onde a fé e as emoções se cruzam, a beleza da fé é que ela não nega as emoções, pelo contrário, ela as transforma. Para mim, como pastora e como terapeuta, é um privilégio trilhar esse caminho. Não foi sempre assim. Durante muito tempo, trilhava caminhos separados. De um lado, pastorado, e de outro lado, cuidado com as emoções. Mas de um tempo pra cá, o Senhor foi me levando para esse lugar, onde elas poderiam caminhar juntas. Então, conciliando tanto a forma do Ministério Sara-me, que agora acontece no online, e o projeto Casa de Barro, a Casa de Barro, é essa junção de fé e emoções. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito especial com a Renata Bento, uma amiga, parceira, intercessora. Vamos estar falando sobre transições e mudanças. Então fica conosco, se esse assunto é interessante para você, fica conosco e eu tenho certeza que você vai ser abençoado através de um bate-papo muito informal, trazendo um pouquinho da nossa, um pouquinho daquilo que estamos vivendo nesse momento. Beijo no seu coração. Eu sou a Áurea Daninger e é muito especial estar aqui com vocês. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. É muito especial ter vocês aqui conosco. O conteúdo hoje, com muito carinho, não sei se é conteúdo, né? Não, mas um bate-papo. Estamos aqui, é um prazer estar com você nesse momento, compartilhando um pouquinho. E a gente estava conversando e desse lugar de uma conversa, a gente quis gravar esse vídeo, né? Por esse momento de transição, por esse momento de mudança, que talvez muitos estão vivendo, né? E ter perceber um pouquinho esse lugar, eu acho que é bem importante, né? Vocês estão passando por transições, eu estou passando. Então fala aí, fala um pouquinho, o que você pensa a respeito disso? Vamos lá, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. E feliz também por saber que foi algo que surgiu assim, através de uma conversa, como a pastora comentou, não foi nada planejado. E eu acho que a transição, ela tem tudo a ver com isso. Elas acontecem naturalmente. O que precisa de entender, a pessoa precisa de entender, é que para cada fase da vida dela, ela vai ter um momento de transição diferente, né? Então ela precisa de entender que fase que ela tá e qual vai ser a transição que ela vai viver. E aceitar sem julgo, né? Que essa transição seja leve, isso é importante, que ela venha a ser leve e que ela vai entendendo cada etapa dessa mudança na vida dela. E isso é muito importante. É verdade. Até porque nós mudamos o tempo todo, né? Então, são fases diferentes, transições diferentes, né? Pode falar um pouquinho? Sim, para cada fase da nossa vida há uma expectativa de conquista, de sonhos. E isso não é você começou com essa fase. Você tem um sonho com 20 anos e você querer que ele se realize aos 40, aos 50, é normal. É um sonho. Não, bacana, mas isso aí trouxe um aspecto bem interessante. Agora, a transição para esse sonho acontecer, dos 20 até os 40, elas vão ser diferentes. Nossa, que interessante. Né? Elas não vão ser sempre iguais, né? E interessante, também no sentido que esse sonho que a pessoa teve aos 20, será que ele permanece? É o mesmo sonho que a pessoa vai ter aos 40? Isso é interessante. É interessante. Tem pessoas que permanecem, né? O que ela quis, é uma conquista, às vezes é uma viagem, às vezes é uma casa, às vezes até um carro, às vezes uma profissão. Que é normal, né? Faz parte, as pessoas precisam de sonhar, o sonho nos motiva. Sim. Né? Mas a transição para isso acontecer, a mudança para que isso se realize, ela vai mudando. Às vezes você pensou em ter uma casa no campo, um local muito quente. Você tem 20 anos, a pessoa sente muito frio. Nossa, eu só vou viver no interior se for um local quente. Nos seus 40 anos, você começa a passar por um processo de mudança no seu corpo, você fala, não, eu quero um lugar mais frio. Então isso faz parte, né? O seu momento de vida, você vai mudando para adaptar. Isso não é porque você deixou de ser uma pessoa que sonha, nem que você não é uma pessoa estável, nem que você é uma pessoa volúvel. Você precisa entender que só muda de opiniões quem tem opinião, né? Só muda de aceita mudanças daquela pessoa que sabe que entende que ela não é perfeita. Que às vezes ela tinha uma visão. Essa visão pode mudar e tá tudo bem, o mundo muda, sim, as situações mudam, né? E você tem que estar se adaptando dentro dessas situações. Que bacana, interessante, isso é muito bacana. Esses dias eu tava conversando e eu falei pro Marcos, meu esposo, eu falei, olha, se eu tivesse, né, toda a estrutura, o pensamento hoje, a experiência de hoje, com 20 anos, ai, quantas coisas teriam sido diferentes, sim, mas não tem como
é a vida e, né, a nossa trajetória, e ela é muito importante, a nossa trajetória, cada um tem a sua essência. Mas é interessante porque nós vamos mudando e perceber essa mudança que começa dentro de nós, para depois até lidar com outras mudanças, como você falou, né? O que a professora comentou é fato, se eu tivesse esse conhecimento hoje, com 20 anos, eu agiria diferente. Só que o conhecimento veio pelas experiências. Veio pelas experiências, verdade, tá vendo? Dá pra ficar só com a experiência? Não. Porque você conquistar a vivência da vida. Que bacana, E a gente só quer aquela parte, né? Então eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse a experiência lá atrás, mas não tem como. E você, né? Qual é o momento que você está vivendo da sua vida? Você está passando por transição? A gente gostou tanto de conversar sobre isso, inclusive a Rei e o esposo estão passando por uma transição. Eu estou passando de uma certa forma e talvez você também esteja passando. E como você está lidando com isso? Qual é o seu olhar sobre isso, né? Então o nosso bate-papo e a nossa conversa foi tão boa aí ao longo de dias. Por isso que a gente quis gravar aqui essa conversa, esse bate-papo, para levar você a pensar um pouquinho qual é a fase que você está vivendo, né? Essa semana eu gravei um vídeo falando, né? Qual é a versão, quem é a pessoa que você quer ser e por quê? Né? Porque tudo passa pelo autoconhecimento, inclusive as mudanças e transações, as transições. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero, como eu vou conseguir traçar etapas para essa mudança, né? E até mesmo, não sei se você vai concordar, o impacto que isso causa, porque vai ter muitas pessoas que vão assim se espantar, vão se assustar e falar, não, como assim? Você agora está fazendo diferente? Agora você está sendo diferente? Então essa estrutura ela precisa estar dentro, né? Em primeiro lugar ali com o Senhor, mas ela precisa estar dentro de você, porque senão os impactos externos vão dificultar muito isso. Porque se nós ficarmos num lugar de vulnerabilidade, no sentido de quem eu sou, será que é isso, será que não é? Todas as opiniões vai ter um peso muito grande. Muito grande. Eu falo que pra gente fazer essa mudança, pra gente viver transições na nossa vida, você precisa, como base, saber quem você é. Então, assim, quem eu sou, não é qual a sua profissão, nem seu estado civil, isso é muito importante, nem seu estado de filha, nem seu estado financeiro. Quem você é o que te define. Eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, gosta de tomar café, sou uma pessoa que algumas coisas me tiram assim, um pouco do eixo, quando eu tô vivendo alguma injustiça. Seus valores, né? Isso é quem você é. Aí você precisa definir. A partir daí você tomar. Mas tem pessoas que vão falar assim, mas eu tô em busca de saber quem eu sou. Também é uma transição. É um tipo de transição, exatamente. É verdade. Sim, mas que também é muito importante. Depois que você descobriu isso, uma coisa importante de se comentar é assim, você pode não ter certeza daquilo que você quer, mas você precisa ter certeza daquilo que você não quer. Isso é um excelente ponto de partida. Já teve momentos na minha vida de ficar ali, muito sentimento de confusão, o que será? Tudo isso quando as vozes externas, né? Acabam, o barulho externo tá muito grande, né? Então silenciar e partir desse princípio, levando para o autoconhecimento, é de grande importância, muito. Porque quando começar a surgir as opiniões, até mesmo o reflexo das escolhas, porque tudo vai ter uma responsabilidade, tudo vai ter dias bons e dias ruins. Dias bons e dias ruins, né? Então, olha só que interessante, as transições, ela vai exigir de você, às vezes, um pouco mais do que até você se preparou para... Exatamente. Né? Para suportar, para vencer, para lidar. Então, esse olhar para si mesmo vai ser muito importante, porque senão é muito fácil você se perder e achar que aquilo não foi algo bom, porque vai ter caminhos, dias difíceis, né? E isso faz parte. Porque você vai estar saindo da sua zona de conforto, né? Quando toda mudança requer um pouco de sacrifício. Certo. Então, assim, você tá saindo daquela sua zona de conforto, de saber que hora onde que tá uma coisa, onde está outra, onde está sua roupa, aquilo que você tinha de mais facilidade passa a ser algo mais difícil. Exato, aquilo que era tranquilo, eu conseguia ligar, ia telefone. Não, agora tem que ir até lá. Então, você vai ter que se adaptar a uma outra rotina. Assim, você já eliminou o que você não quer e você sabe que é isso que você quer. É igual uma faculdade, é igual onde você vai voltar a estudar depois exatamente, de muito tempo. Eu tô voltando a estudar agora. E voltar a estudar depois de mais de 25 anos é muito desafiador. A forma de estudar diferente, sim, né? Já não é mais a mesma maneira. Então, mas você sabia o que você queria. Sim. Então você está passando pelas mudanças
mudanças, pelos desafios, pelas adaptações, voltar a estudar. Exatamente. De uma forma além de ter um tempo longo, uma forma diferente do que era. Mas faz parte que você sabe onde você quer chegar. E você sabe aquilo que você não quer. Eu não quero parar, então eu vou ter que enfrentar. Exato, vou ter que enfrentar isso. Exatamente. Qual a dificuldade? Valor da mensalidade. Então eu tenho que ter recurso para pagar. Isso faz parte. Qual a dificuldade? Eu tenho prazo, eu tenho entrega de trabalho, de prova, eu tenho que dedicar tempo. Faz parte dessa mudança. E o que é interessante, toda mudança, você tem que entender isso é fundamental. Você está falando isso e eu estou me lembrando daquela passagem quando Jesus fala do planejamento para fazer algo. Exatamente. Que não acontecer de você parar no meio do caminho e ser envergonhado. Então, em tudo na vida, né, vai exigir. Então, será que aquilo que eu estou buscando, será que o tipo de vida que eu estou buscando, desejando, eu estou disposta a cumprir com aquilo que eu preciso para ter aquilo? É um preço. É um preço, Mas de tem uma que ser certa leve. forma. Tem que ser leve, É que você vai chegar num destino, numa viagem. É longo, dias ou horas, né? A estrada ruim ou boa. Você tem que curtir o processo da viagem toda. Exatamente. Não só o destino. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Desfrutar da jornada. Exatamente. Não apenas do destino, né, que está à frente. Curtir todo o processo. Todo o processo ele deve ser saboreado. Tudo é um aprendizado. A chuva, o sol, o cansaço. Você vai... A experiência que a pastora comentou no início, né? Que teve com a maturidade. Só vai ter essa experiência do processo se você passar por esse percurso. Não vale a pena ir de carro, né? Para viagem. Melhor ir de ônibus, melhor ir de avião. Custo-benefício. Você vai aprender vivendo. Você não vai saber se é difícil ir de carro. Você não for. Agora, não vou de avião porque eu não quero perder aquela vista, o processo de parar. Então você vai ver naquilo que você se adapta melhor e você vai criando a sua vivência para aquilo que você quer nas experiências que você vai ter. Isso é muito importante. É como uma construção. É uma construção. E as coisas vão fazendo sentido, ou algumas não. E você vai também descartando. Então, eu acho que isso é algo muito importante. Eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, queremos as mudanças, às vezes até estamos envolvidos em momentos de transições, mas não percebemos isso. Devido tanto, às vezes, o peso, a exaustão. Eu tenho usado uma frase com muita frequência, dá pra ser mais leve, né? Maravilhoso. Dá pra ser mais leve. Então, assim, eu tenho escolhido isso e eu peço, Deus, me ajuda a buscar isso, porque, né, dá pra ser mais leve. E às vezes nós não percebemos e vamos indo para aquele lugar de exaustão, cansativo, de cobrança, de insatisfação, que gera uma doença física. Que vai gerando doenças físicas, emocionais, mentais. Então, assim, e nesse processo que a gente está conversando dessa transição, se você estiver focado só no destino, só na construção final, você não vai desfrutar. E o dia de amanhã, ele não nos pertence. Essa frase deveria ser cabeceira de cama de todo mundo. Que o dia de amanhã ainda não nos pertence, nós vamos viver o hoje, né? A gente estava até comentando algo que é assim, né? Eu vou mudar para continuar sendo feliz. Eu não vou mudar para ser feliz. Uau! Isso é muito... Mudamos, repete. A gente vai mudar para continuar sendo feliz. Não que a gente vai mudar para ser feliz, né? Então, assim, o processo dessa jornada de mudança, ela vai me levar no local que eu quero, para onde eu quero, uma mudança de vida, de profissão, o que a pessoa estiver vivendo nesse momento. Uma transição de carreira, de seja de ser solteira para casada, de não ser mãe para mãe. Verdade. Né? De ser mãe de lugar, de tudo. Do ninho vazio, exato, né? Também, sério. Então, para isso, assim, eu vou mudar de uma casa grande para uma casa menor. Eu sou feliz aqui, mas hoje eu preciso de ficar mais feliz numa casa menor, porque vai me trazer mais qualidade de vida, porque hoje eu tô com o ninho vazio. Ou ao contrário, eu estou num apartamento pequeno, preciso de uma jornada de um pouco mais de investimento financeiro, porque eu quero engravidar, a organização, o planejamento, né? Que eu vou passar a ter filhos. Então eu preciso dessa mudança. Nossa, mas sair daqui da comodidade, uma casa maior, tudo vai ser. Mas eu vou ser feliz em todo esse percurso. Nessa mudança eu fui feliz aqui, agora eu vou ser feliz lá também. Uma importância muito grande do não murmurar, né? De você olhar e falar: o que eu vou aprender com isso? Qual experiência? Qual foi o ensinamento? Sim, qual foi o aprendizado? Né? Sim. Você lembrar sempre do que a palavra de Deus diz, que tudo aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Então aquilo que sai da nossa boca tem muito poder, isso é sério, né? A gente atrai muitas coisas, então a gente tem que atrair. Olha, eu errei ou não saiu do jeito. Reconhecer. Exatamente. Reconhecer. Não era do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu planejei, mas eu vou reestruturar
para continuar vivendo essa mudança. E tem dias que você vai acordar super animada, entusiasmada. Nossa, hoje eu vou me maquiar, hoje eu vou correr 10 km, eu vou levantar da cama, eu vou fazer meus estudos aqui. E isso faz parte da mudança Tá também. tudo certo, tá tudo bem, tá tudo né? certo, tá Seu tudo corpo bem. tem limites, sua mente Sim, tem limites, sim. isso é importante, esse respeito. Bacana. Gente, eu quero agora abrir aqui um tempinho para você pense, quero levar você a pensar que fase você tá da sua vida. É um momento de transição, um momento até mesmo de mudanças, né? E essas mudanças você escolheu, alguém escolheu por você, tem isso também, né? Tem isso também. Então, assim, se perceba um pouquinho nesse lugar, sem julgamento. O propósito aqui não é o que é, o que não é. Não, é levar num bate-papo, às vezes, uma consciência um pouco desse tempo que nós vivemos, às vezes, de transições, de mudanças que não percebemos e por não perceber, não desfrutamos. Então, como eu quero perguntar isso para você, em fase da vida você está? Com que tipo de situações você está tendo que lidar e como você está fazendo isso, né? Qual tem sido o seu combustível? Como você tem feito isso para trazer mais clareza e consciência que a vida está passando e às vezes vivemos só naquela compulsão de um ativismo, de realizações, de conquista ou até mesmo de performance e deixamos de desfrutar, deixamos de viver o aqui e agora. O viver o hoje é muito importante e eu acho que é fundamental